O texto diz, ele ergueu os olhos e viu, e eis que vinham camelos. Os irmãos, nesse instante da narrativa, os irmãos devem imaginar aqui o objetivo do autor bíblico. O autor bíblico quer que você veja agora os olhos de Isaac, que você olhe para o rosto dele. Você tem que olhar para o rosto de Isaac agora, porque o rosto de Isaac faz um movimento. É um movimento breve, é um movimento sutil, é um movimento que não tem nada de brusco, nada de grandioso. É um movimento simples, mas esse movimento é um movimento que vai dar sequência à grande história da salvação. O que ele faz? Ele vem pelo caminho num determinado horário. Nós vemos aí a providência de Deus. Ele está caminhando num determinado horário em que dá certinho com o tempo em que a caravana está chegando. E ele faz um movimento com sua cabeça, com os seus olhos, e o autor bíblico quer que pintar na sua mente esse movimento, esse filme, essa imagem. Isaac levanta os olhos e ele vê. Mas notem, na sequência da história, algo aconteceu exatamente ao mesmo tempo. No exato momento em que ele levantou os olhos e viu, nesse exato momento algo aconteceu exatamente naquela hora. Vejam o versículo 64. Também Rebeca levantou os olhos. No mesmo momento. O autor bíblico quer que nós vejamos essa cena. É uma cena de filme. É uma cena de filme. Isaac vem pelo caminho. No exato momento em que a caravana está chegando. E as nossas câmeras então mostram o seu rosto. Ele levanta os olhos. E ele a vê. E nesse exato momento, as nossas câmeras mostram o rosto dela. Ela levanta os olhos também. E ela o vê. E a história da humanidade então dá um grande passo para frente. A história da redenção do homem avança depois que isso acontece. É a provisão de Deus controlando a história dos povos. É a provisão de Deus controlando o nascimento de uma nação, de um povo. E de modo ainda mais maravilhoso, é a provisão de Deus controlando os movimentos dos olhos de dois jovens para fazer com que a história da salvação da humanidade siga em frente. E isso é maravilhoso de se ver. O Senhor controlando esses detalhes, cruzando olhares, a fim de fazer com que o seu plano de salvação do homem um dia se complete. E é disso que nós tiramos essa realidade. O Senhor provê o avanço da história dos povos. O autor bíblico quer mostrar que por trás dessa coincidência em que os dois levantam os olhos ao mesmo tempo, por trás disso existe a providência de Deus, que já foi demonstrada no momento em que o servo encontrou Rebeca junto à fonte, na história que os irmãos já conhecem tão bem. Ali Deus agiu de modo tão providencial. O servo faz uma súplica. Quando ele faz aquela súplica, Rebeca já está saindo de casa. E ela faz exatamente tudo aquilo que o servo esperava. É a providência de Deus reinando no capítulo 24. E aqui nós vemos mais uma vez isso. O Senhor fazendo com que os dois levantassem os olhos e se encontrassem. Essa é a providência de Deus, é a execução do plano decretado de Deus, a fim de que a história caminhe, a fim de que a história siga em frente.